Fala galera, salve aí Big Geeks! Hoje estamos trazendo o review do Moto G5, smartphone que olha, sofreu algumas críticas aí do pessoal, mas pelo review você vai ver que elas não são muito justas, tá? Esse aparelho ele veio com uma tela de 5 polegadas Full HD, veio com uma CPU octa-core de 64 bits, possui 2 GB de memória RAM, traz 32 GB de armazenamento, partes do corpo em metal, sensores digitais, Android 7.0 Nougat com pouquíssimas personalizações. Vem com uma câmera que se saiu muito bem, um sensor traseiro com 13 megapixels e um frontal com 5 megapixels, sendo que ambos filmam em Full HD, e tudo isso com preço abaixo dos R$1.000. Bom, agora assistam nossa análise completa e vejam por que gostamos tanto aí do Moto G5. Bem galera, e após o review do Moto G5 Plus, chegou a vez do Moto G5 tradicional, a versão mais barata aqui dessa quinta geração do Moto G. E se vocês ainda não viram o review do Moto G5 Plus, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e vou pedir também para que vocês se inscrevam no canal, né? Porque se vocês não viram o vídeo é porque vocês não são inscritos, e aproveita também, habilita as notificações lá para vocês perderem nenhuma novidade do Brasile Geeks. Então tá aqui o Moto G5, ele se encaixa muito bem na mão aqui, até porque tem uma tela relativamente pequena para os padrões atuais, são apenas 5 polegadas aqui nessa geração, ela encolheu, perdeu meia polegada em relação à quarta geração. E em relação ao design, ele foi muito criticado, as pessoas, muita gente acabou não gostando aqui do visual do Moto G5, tanto o normal quanto o Plus, principalmente por causa dessa região aqui da câmera e os detalhes em plástico do aparelho. Mas não há como negar que ele evoluiu em relação ao acabamento, até porque ele utiliza o metal, utiliza o alumínio aqui nessa parte traseira, e as bordas aqui elas são feitas em plástico. Então não é toda a lateral dele que utiliza o metal, mas aqui essa parte central aqui da tampa ela é revestida em metal. E nessa versão temos também a tampa traseira removível. Nós temos aqui acesso à bateria, bastando tirar aqui a tampa. Nossa, olha, normalmente dá um trabalho enorme, mas dessa vez saiu até que fácil. Então tá aqui, olha só, a tampa traseira dele. E aqui temos acesso à bateria de 2.800 mAh, uma bateria removível. O interessante é que o Moto G5 Plus não traz uma bateria removível, mas ela está presente aqui no Moto G5 tradicional. E ela encolheu também, ela está um pouquinho menor em relação aos 3.000 mAh do Moto G4, mas até justifica porque a tela desse aparelho também é menor. Aqui temos os dois slots dos Nano SIM Cards, ele tem suporte a 2 chips, e ele tem um slot separado aqui também para o cartão de memória, então dá para você usar simultaneamente 2 chips, mais o cartão, algo que é bem legal. Aqui mostrando a lateral do aparelho com os botões de volume e o botão liga-desliga, e aqui eu quero que vocês reparem na câmera, ela fica rente aqui na tampa traseira, ela não tem um calombo como acontece no Moto G5 Plus, mas claro que ela utiliza um sensor mais simples, ela tem 13 megapixels, mas não é um sensor com a tecnologia Dual Pixel, como acontece com o Moto G5 Plus, e ela também tem uma abertura focal menor, ela tem abertura de 2.0 contra 1.7 do Moto G5 Plus. Na prática ela capta menos luz em ambientes pouco iluminados. Aqui no detalhe temos o flash de LED e aqui um segundo microfone. Aqui observando os detalhes na lateral do Moto G5, ele tem esses detalhes espelhados em plástico e ele tem uma espessura de 9,5 mm, ele é um pouquinho mais grosso do que o Moto G5 Plus. Aqui na parte de cima temos o conector P2 para fone de ouvido e na parte de baixo o conector micro USB. O microfone fica aqui na parte frontal do lado dos sensores digitais, e esse sensor ele está mais esperto, ele tem suporte a gestos aí que simulam os botões de voltar, home e de multitarefa, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Aqui na parte superior temos a câmera frontal, ela tem 5 megapixels, filme Full HD e tem abertura focal de 2.2. E aqui temos o sensor de luminosidade de presença. Aqui na parte central temos o alto-falante usado para as ligações e que também é o alto-falante externo do aparelho. O legal é que o som fica voltado para você. Agora vamos dar uma olhada na tela. Ela tem 5 polegadas e resolução Full HD 1920 por 1080 pixels. Ela utiliza a tecnologia LCD com painel IPS. Essa tela tem uma ótima densidade de 441 ppi, então é impossível enxergar os pixels a olho nu.
Além disso, ela tem uma qualidade muito boa, ângulos de visão muito bons também. Olha só, mesmo inclinando aqui, a gente consegue ter uma boa legibilidade. E aqui com brilho máximo, nesse ponto aqui, ele não chama tanta atenção. Notem que o brilho não é tão forte assim. E aqui com o site do Brasile Geeks aberto, a gente tem uma ótima navegação. Notem que o navegador roda muito bem e é bastante rápido também. Em relação à interface, temos o Android puro aqui. Inclusive com as opções para você adicionar widgets à tela inicial, tudo aqui é baseado no Android padrão. Aqui também você pode trocar os planos de fundo. E ele perdeu aqui o ícone da gaveta de apps. Agora essa setinha onde você clica nela, ele mostra aqui toda a lista de aplicativos. O legal é que o Moto G5 não vem com muitos apps pré-instalados, então você tem que baixar aqui a maioria, mas o legal é que você acaba tendo mais espaço aí de armazenamento para baixar os seus aplicativos preferidos. Aqui mostrando a barra de notificações, ela tem essa fila de funções que fica sempre ativa, e se você deslizar de novo, você vê todas as opções aqui com Wi-Fi, ponto de acesso, tem suporte a múltiplas contas, e aqui nas configurações ele exibe uma listagem para você acessar as principais funções do aparelho. Ele vem equipado com Android 7.0 Nougat e, como vocês já podem ter notado, como eu já falei para vocês, é uma interface com pouquíssima personalização. Mesmo assim, a Lenovo acrescentou algumas funções interessantes ao Moto G5. Uma delas é o acionamento de câmera, onde você balança o aparelho dessa forma e você abre o app de câmera mesmo com o aparelho bloqueado, olha só. Da mesma forma, dá essa sacudida aqui lateral, faz com que ele ligue o flash. Muito bom para você iluminar o ambiente no escuro, numa emergência, é muito fácil de usar. Além disso, se você levar o aparelho ao ouvido, ele atende ligações, e se virar para baixo, ele pode silenciar. Ele também conta com o Moto Tela, que é uma notificação que aparece com a tela desligada aqui, olha só. Quando eu pego o aparelho ou chega alguma notificação, ele exibe aqui a data, a hora, bateria e também a notificação que acabou de chegar. Tudo isso você consegue configurar aqui pelo menu Moto, inclusive um recurso legal que veio nessa geração do Moto G e que inclusive conta com sensores digitais maior do que na geração passada, é as ações que você usa para simular os botões de voltar, home e de multitarefa. Notem que eles estão ocultos aqui, eles não aparecem aqui. Então, para você acessar a multitarefa, basta você deslizar para a direita aqui em cima dos sensores digitais, olha só, e ele abre a multitarefa. Se você deslizar para a esquerda, você simula o botão voltar. E da mesma forma, se eu der um toque aqui nos sensores digitais, ele funciona como o botão home. É um toquezinho rápido, porque se eu ficar por mais tempo, ele vai desligar a tela, olha só. Ele funciona como a função de sensor para ligar e desligar a tela também. Mas se eu der um toque rápido, ele funciona como o botão home. Então eu tenho aqui uma opção bem legal, uma maior utilidade aqui dos sensores digitais do que na geração passada, onde ele só servia mesmo para desbloquear e bloquear a tela. Assim como qualquer outro gesto, você precisa de um tempo para se adaptar, para se acostumar com os gestos, para poder acertá-los sempre, né? Não confundir a multitarefa com voltar, mas depois que você se acostuma vai de boa, tanto que vocês podem notar que raramente eu erro aqui uma das ações. Ele também tem a opção de redimensionar a tela, mas eu preciso que a navegação por toque aqui, que seria os gestos nos sensores digitais, esteja desabilitado. Eu tenho que desabilitá-lo antes para depois ativar a opção de reduzir a tela. Vejam que os botões virtuais voltaram aqui, e aí quando eu deslizo de fora para dentro da tela, eu diminuo o tamanho aqui para poder usar com uma mão só. Em relação à câmera, temos um sensor traseiro com 13 megapixels, e olha, eu tive uma boa surpresa com esse sensor desde o início. Eu já estava esperando que o Moto G5 Plus tivesse um desempenho melhor, mas na prática, pelo menos no início, o Moto G5 Plus decepcionou um pouquinho na câmera, melhorando após as atualizações, mas o Moto G5 ele saiu muito bem desde o começo. Aqui, essa câmera ela tem a função de foco por toque, dá para você também deslizar essa barrinha para aumentar ou diminuir o brilho. Ele tem um zoom de até 8 vezes deslizando aqui para baixo e para cima, conta com o modo HDR automático, então você nem precisa escolher, ele vai selecionar a melhor hora de usar o modo HDR. E também tem o Burst Mode aqui, onde ele tira uma sequência de fotos se você
mantiver o botão do obturador apertado aqui. Como o HDR está no modo automático, ele costuma ser um pouquinho mais lento. Ele conta aqui com esse ícone que acessa as várias opções, então ele conta com modo de fotografia, de filmagem, panorama, câmera lenta e também o modo manual. Indo aqui para o modo de filmagem, ele consegue gravar em até Full HD, dá para você tirar fotos enquanto você filma, dá para você ativar o flash também no meio da gravação, fazer um zoom digital, corrigir o foco aqui tocando na tela. Então tá bem legal aqui esse aplicativo de câmera. No modo manual, a gente tem mais opções aqui. Dá para você regular o macro, o balanço de branco, velocidade do obturador, o ISO e também o nível de exposição. Dá para você controlar manualmente todas essas funções. Infelizmente esse modo só serve para tirar fotos, ele não funciona no modo de gravação. Aqui, deslizando para a direita, a gente acessa as opções da câmera. Inclusive ele conta com o modo câmera lenta a 120 quadros, mas ele filma aqui em resolução abaixo de HD. No Moto G5 Plus ele filma em HD também a 120 quadros. Aqui nas opções de vídeo você consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. Aqui mostrando a câmera frontal, onde eu arrisco dizer que é o mesmo sensor do Moto G5 Plus, até porque a qualidade é muito boa e lembra demais em qualidade de foto, de vídeo. Então acredito que seja o mesmo sensor de 5 megapixels. Deve ser até mesmo o mesmo sensor da geração passada também, que já filmava e tirava fotos legais. Aqui durante a gravação consigo tirar fotos. Essa câmera frontal também filma em Full HD. Olha só, a qualidade da imagem é muito boa. Dá até para você fazer um zoom digital de 4 vezes aqui. E aqui as opções dela. Ó, ela consegue tirar fotos de até 3,8 megapixels no formato 16:9 e 4,3 no formato 4:3. E consegue filmar em até Full HD. Em relação à qualidade, essa câmera realmente me surpreendeu, apresentando um dos melhores resultados aí na sua faixa de preço. Ela conseguiu se sair melhor do que o Zenfone 3 Max de 5.2 polegadas, do que o Vibe K6, do que o recém-lançado Quantum Move Up. Então, para sua faixa de preço, eu diria que é uma das melhores câmeras atualmente aqui no mercado, aí nessa faixa dos R$1.000. E falando da performance, o Moto G5 vem equipado com o chipset da Qualcomm, o Snapdragon 430. Esse chipset é formado por uma CPU octa-core, são 8 núcleos A53 de 64 bits, rodando a 1,4 GHz. E a GPU é Adreno 505. O Moto G5 traz também 2 GB de memória RAM e um ótimo espaço de 32 GB de armazenamento. É um conjunto muito bom para sua faixa de preço e você consegue rodar games pesados com nível de detalhes no mínimo. Um ou outro dá até para arriscar aí o nível de detalhes no médio, mas você vai ter o impacto na performance do jogo. A performance no Moto G5 é superior ao G4 e ao G4 Plus. O espaço de armazenamento nesse aparelho é muito bom, permitindo guardar vários jogos pesados simultaneamente, muitas fotos, muitos vídeos. E o Moto G5 ainda traz a opção de você instalar um cartão de memória, ele tem um slot dedicado para isso, e você ainda pode usar essa memória como armazenamento interno. Ou seja, o sistema reconhece o cartão de memória como se fosse a própria memória interna do aparelho, um recurso bem legal. E é isso aí, galera, esse aqui foi o review do Moto G5, e agora eu vou falar para vocês por que eu curti esse aparelho, por que eu acho que é uma boa opção aí na faixa dos R$1.000 e por que eu vou defendê-lo agora. Até porque muita gente criticou. Bom, é um aparelho que tem um bom acabamento, trouxe aí um visual mais requintado, apesar do gosto duvidoso, já que muita gente não curtiu aqui, principalmente a câmera traseira do Moto G5, mas eu acho que o visual dele está aprimorado sim em relação à quarta geração, vem com sensores digitais mais inteligente, vem com mais memória interna em relação ao Moto G4, continua trazendo a tela Full HD, vem com uma câmera que é muito esperta, e tudo isso numa faixa de preço abaixo dos R$1.000. Hoje não é difícil você encontrar o Moto G5 aí próximo dos R$900 e pelo seu conjunto é um ótimo aparelho. Então eu consegui entender a estratégia da Lenovo em relação a esse aparelho. Ela lançou um pequeno upgrade, um pequeno avanço em relação à quarta geração, mas trazendo um preço aí mais em conta,
mais próximo do Moto G4 Play. Então hoje a gente tem um aparelho abaixo de R$1.000, mas que traz aí sensores digitais, corpo em metal, traz uma câmera bem bacana, tela Full HD, bastante armazenamento interno, 32 GB é um ótimo valor. Então temos um ótimo conjunto pelo preço que ele oferece. Foi isso que eu curti nesse aparelho. Claro que algumas críticas a ele eu entendo, principalmente na questão do tamanho da tela. Eu acho o 5 polegadas hoje um pouco pequeno, principalmente se você for olhar esse aparelho com essas bordas tão largas aqui na lateral, na parte de cima, na parte de baixo, e acho que de repente eles poderiam ter mantido a TV digital. Então, pelos recursos que ele traz e a faixa de preço que ele custa, eu acho que é uma ótima opção, inclusive uma das melhores opções na sua faixa de preço, concorrendo aí de igual para igual com o Vibe K6, que é da própria Lenovo, o Zenfone 3 Max 5.2, de repente aí o Galaxy J5, acho que são aparelhos que estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Então o Moto G5 é uma boa opção aí nessa faixa dos R$1.000. Bom galera, eu vou ficando por aqui e vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal do Brasile Geek. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e torne-se um Geek você também. Aproveita também, deixa aquele like esperto aqui, ajude o Brasile Geeks a crescer e a continuar trazendo muitas novidades para vocês, claro. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!